back a year ago. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Desenrola Podcast. Hoje com um tema delicado e que talvez você vá se identificar ou que vá perceber que alguém ao seu entorno precisa dessas informações que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar sobre vícios. Você sabia que o Brasil é o segundo país no mundo que mais tem vício digital? Além desses vícios, a gente vai tratar de alguns outros. E perceber como as relações têm conexão com o desenvolvimento, com a recuperação ou com a continuidade dos vícios. Hoje a gente tem aqui um convidado especial, Michele aqui também ao meu lado, né? Nossa Mi, para contribuir nessa discussão. E aí, Mi? Pois é um tema assim muito instigante, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde todo mundo está de alguma forma vinculado a um celular, né? E esse celular é onde a gente se relaciona com as pessoas, é onde a gente encontra suporte para trabalho, mas é onde a gente também pode encontrar uma arapuca quando se torna um problema, um vício, né? E o Daniel Dumas, que é assistente social especializado em saúde mental, vai trazer para a gente aí alguns elementos que a gente pode identificar para colocar o pé no freio quando isso começar a prejudicar. Daniel, seja muito bem-vindo ao Desenrola Podcast. Obrigado. Fala um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve em relação a essas questões de vícios. Vamos lá. Eu sou Daniel, sou assistente social, sou especialista em dependências e sou gestor do Centro Terapêutico Conversão, né? Fica lá em Pium. Esse local ele é um local separado, com uma equipe especializada para tratar pessoas com dependências, seja ela de jogos, de bebida, de medicação ou de outras substâncias, né? E nesse momento, a gente está desenvolvendo um tema que chega a ser polêmico. A gente estava conversando aqui, né? E o quanto os vícios de telas e de jogos são ou não saudáveis e prejudiciais. Até que ponto isso pode interferir, né? Nosso trabalho lá, a gente recebe realmente demanda de pessoas com todos os tipos de dependências. Agora, mais recentemente, com dependências de jogos online. É uma nova demanda, nós estamos nos adequando, né, à dinâmica dessas pessoas. E eu acho que é muito legal falar sobre isso aqui, porque tem muita gente que pode estar precisando de ouvir, né? Pois é, dentro dessa pesquisa que eu fiz, né, de levantamento de dados, se fala que em um ano, uma pessoa normal, né, dita normal, passa 142 dias em telas no Brasil. Imagina, dos 365 dias, a gente passa 142 em telas. Seja em celular, tablet, computador. Muitos de nós trabalhamos, né, com o computador, o que também faz esse número crescer um pouco. O meu vai dar os 365, com certeza. Até dormindo, escutando uma coisinha, né? O celular lá, né, girando uma música, o que for. Mas a minha pergunta para você, Daniel, é assim, um vício que é socialmente aceito, que já é cultural, ele continua sendo um vício? O que é que a gente caracteriza como vício, né? Um hábito, um comportamento que, em algum momento, pela repetição dele, torna-se um hábito. E esse hábito passa a consumir mais tempo, energia ou vitalidade do que outras atividades sociais do dia. O que é que você caracteriza como vício? É quando alguma coisa começa a interferir nas relações socioprofissionais, nas relações familiares, de forma negativa, né? Como é isso? Todo mundo usa telefone, mas eu deixo de cumprir algum compromisso meu do dia. Eu chego atrasado, isso toma tempo do meu estudo, isso me prejudica na minha vida acadêmica, eu deixo de me relacionar com pessoas para me relacionar virtualmente. Então, assim, é uma reflexão bem delicada, né? A gente não está aqui falando a nível de julgamento. Tem pessoas que são totalmente ligadas
e conseguem desenvolver todas as suas atividades, né? A Michelle acabou de falar, né? Ela vive conectada o tempo inteiro, né? A grande questão é até que ponto isso interfere em outras áreas da minha vida, e é uma reflexão que é muito pessoal de cada um, né? Aí é como se a pessoa só vivesse aquele vício. No caso, quando a gente falando da tela, a pessoa não convivesse, não fizesse ginástica, não fosse para o trabalho, chegasse atrasado, isso caracterizaria uma dependência que precisaria de tratamento, então? Sim. Vamos lá. Uma pessoa que tem uma vida saudável, ela trabalha, muitas vezes estuda, se relaciona, pratica atividades físicas, né? O que é o conceito de saúde mental? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando você está em harmonia biopsicossocial e espiritualmente. Hoje eles conseguiram até colocar a questão do espiritual. Bio, teu corpo está bem, psico, tua mente está bem, sócio, consegue ter relações sociais adequadas e espiritualmente você está em paz, né? Então, essa pessoa, ela é dita uma pessoa com a saúde mental preservada. É claro que é muito difícil em tempos, né, de muitas demandas, mas vou com um exemplo bem básico. Um ser humano precisa dormir 8 horas por dia. Digamos que tem a gente que dorme um pouco mais, um pouco menos, mas 8 horas seria o sono reparador. Eu tenho um compromisso pela manhã, mas eu fico ligado na tela do meu celular até as 2 da manhã, quando eu tenho que me levantar às 6. Isso é um vício? E aí fica a pergunta, né? Eu durmo mal, essa pessoa dorme mal, ela acorda indisposta, ela não rende no dia de trabalho, então isso começou a interferir no seu contexto bio e no seu contexto profissional. Né? Então, já é um dado para a gente começar a pensar até que ponto isso pode estar se tornando algo que atrapalha ou um vício. Agora, a gente tem, né, uma necessidade do prazer. O ser humano, né, busca o prazer. Seria essa busca do prazer o que desencadearia os vícios? Sim, sim. O que a gente conhece por vícios, nós entendemos que tudo pode ser administrável, mas para pessoas que têm uma predisposição para dependências, o fator X é a compulsão. Então, assim, tem pessoas que bebem socialmente, tem pessoas que jogam socialmente, tem pessoas que se relacionam socialmente do âmbito virtual, mas o que caracteriza se uma pessoa é dependente ou não é o fator compulsão. Então, esse indivíduo em especial, ele vai buscar por prazer o tempo inteiro, em várias áreas, até que ele fique exaurido ou não consiga mais administrar e vai buscar outra coisa, né? Como a gente conversou já com algumas pessoas a respeito da masturbação, a respeito dos jogos online e tantas outras coisas, até atividade física pode se tornar um problema para uma pessoa que tem um fator genético de compulsão. O trabalho também muitas vezes entra nesse lugar, inclusive, né? tem uma doença, né? Que é Workaholic. o workaholic, que é, inclusive, colocado no CID, né? No Código Internacional de E Doenças. gera o burnout, né? O esgotamento mental. E até falando nessa questão do CID, trazer aqui um dado para vocês, que em janeiro de 2018 foi anunciado que o transtorno de vício em games seria incorporado como doença pelo 11º Catálogo Internacional de Doenças, né? O CID-11. Então, já é tratado por instituições médicas do Brasil e do mundo. Você falou aí no jogo do tigrinho, isso também está levando muita gente a se isolar das outras pessoas, né? Deixar de ter relacionamentos, né, presenciais para ter só aquele relacionamento com o jogo. Vamos lá. Eu falei o tigrinho assim, mas não é especificamente o tigrinho. Tem uma gama de jogos online, todos eles... Todo o ecossistema, né? O tigrinho, o leãozinho. Eu falei o tigrinho porque, assim, realmente é o mais popular, né? Quando a gente vê alguém que diz assim, eu perdi, eu tive uma experiência ruim, no tigrinho, né? Eu particularmente nunca usei. Eu né? nunca nem vi a cara dele. Eu sou um adicto, né? Então, abrindo aqui o anonimato aqui, eu sou um adicto, sou uma pessoa que tem a questão do fator compulsão, né? O meu era por substâncias psicoativas, né? Eu estou há 12 anos em recuperação, então, assim, para mim, eu tenho que ter muito cuidado com algumas coisas, até para que eu possa manter o meu processo de recuperação saudável.
Então, me fala no Tigrinho, a gente ouve, nunca vão falar mal a princípio, vão dizer é legal, dá para ganhar uma grana, até a gente conhecer alguém que perdeu muito, que está desesperado, que está devendo uma agiota e que precisou realmente de buscar uma internação, que aí é onde chega a ponta do nosso serviço, né? Já temos demanda de pessoas que buscam internações para poderem parar de jogar, porque já fizeram um empréstimo consignado, porque já venderam um carro, porque receberam as contas, porque pediram as contas de empresas, pessoas que trabalhavam há anos num emprego estável, que pediram as contas porque já estavam devendo demais e não conseguiam parar de jogar, né? Então, é algo muito, muito preocupante. Inclusive, a informação que Michele trouxe, né, que a Organização Mundial de Saúde vai colocar no CID mais uma doença, né? E é a doença do futuro bem próximo, infelizmente. Existe algum perfil de pessoas que são mais propensas a se viciar ou qualquer pessoa pode se tornar um viciado? Então, acho que não tem um perfil. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar aqui o podcast, né? Existe uma linha teórica que pode se aplicar. O homem é produto do meio. Será? Já vi muitos casos de... Quando a gente fala de contexto social da doença, das dependências, a gente vê que, poxa, tem gente que foi criado em um lar onde o uso de álcool era uma coisa muito difundida. Eu, por exemplo, meu pai era alemão, né? Então, apesar de eu ser assim, meu pai era alemão, né? Casado com uma negra e foi uma mistura bem legal. Meu pai, quando era pequeno, ele pegava a minha chupeta, colocava num copo de chopp, porque ele gostava muito de chopp, e botava na minha boca, né? Então, assim, caipirinha. A gente tinha hábitos lá em casa de fazer sangria. Eu não sei se vocês sabem o que é, né? Um pouquinho de vinho, com água e açúcar. Então, desde pequeno, é uma coisa cultural, social, familiar. Infelizmente, o meu pai tornou-se uma pessoa dependente do álcool e eu, geneticamente, posso ter dado essa carga, né, de também ser uma pessoa com compulsão. A ciência diz que a dependência química, assim como outras doenças, é hereditária? Não, nada comprovado. Mas também ninguém desfez esse dado. Então, pode ser hereditário, pode ser social, pode ser... quem são as pessoas mais vulneráveis? Não sei, a gente tem muito acesso à informação hoje. Você falou que nós somos produto do meio, né? Então, talvez, né? Talvez sejamos produto do meio. Então, que busquemos um meio saudável, né? Para que, se a gente tiver que desenvolver algum hábito mais consistente, que seja o hábito de se alimentar com produtos saudáveis lá da Lucena. Esse milhinho agora é novidade lá, viu? É milho? Esse daqui é um milhinho com limão. Delicioso, ó. Você deixou para provar só no ar, né? Para dar o seu... Mesmo, né? Para dar a bom conta, mesmo. né? Delícia. Vou já passar lá depois. Não, você vai ter o seu voucher para gastar por lá, porque a Lucena é nosso parceiro aqui no Desenrola Podcast, né? Os produtos Lucena. E, a partir desse episódio, a gente está também com uma novidade. Você vai ter o seu voucher, mas quem está acompanhando vai ter um desconto especial e diferenciado. Não é, Vicky? É isso mesmo. A gente vai projetar um QR Code e aí vocês vão ter acesso a um cupom de desconto de 15% de desconto para poder ir lá na Lucena e pegar os seus produtos para desenvolver melhores hábitos. Ai, maravilhoso. Ai, nem me fala, eu sou apaixonada por esses produtos. Eu vou me segurar para não desenvolver aqui uma compulsão. Mas eu acho que é interessante quando você fala dessas questões, porque é o se conhecer, né? Se eu sei que eu tenho, vamos dizer, uma compulsão alimentar, se eu tenho uma propensão a desenvolver um vício, ou alguém na minha família, né, já traz isso. Lá em casa também a gente tinha muito isso, né? Da cultura da bebida, do fim de semana e tal. A gente já começa a pensar, poxa, como é que eu posso controlar isso para que não seja algo prejudicial? E aí, me conhecendo ou conhecendo o meu meio,
trabalhar isso de uma forma mais consistente. Como é o trabalho lá, o trabalho terapêutico de vocês? Vocês atuam com psicólogos? Como é que é esse suporte para que as pessoas possam, em se compreendendo, em encontrando ali algumas ferramentas, sair desse vício em telas, no que foi que a gente inicialmente falando, mas dos outros vícios também, e possam retornar ao convívio social de uma forma saudável. Porque eu acredito que as famílias são muito impactadas, né, pelas pessoas que acabam desenvolvendo um vício, seja ele qual for, né? Sim, sim. Vamos lá. Quais são as demandas que nós recebemos? Famílias que nos procuram porque alguém, em algum momento, perdeu o controle, né? E o que é perder o controle? Pode ser... A gente, quando pensa na falência do ser humano, muito facilmente a gente consegue ver uma pessoa assim, sem dinheiro. Qual é a imagem de uma pessoa que perdeu o controle? A gente anda pelas ruas de Natal, tem muita gente boa, que está morando na rua. Tem muita gente que já meio que desistiu, né? Eu participo de alguns projetos sociais e a gente entrega sopa, cuscuz e tal, para muita gente boa. Você fala com poliglotas. Um dia desse eu encontrei uma pessoa, o cara era sócio de uma empresa lá no Paraná, e ele veio andando para cá, porque ele foi vítima de uma traição e tal, e ele já tinha um problema com o alcoolismo, então ele desistiu da vida, né? Para nós, chegam demandas assim, né, de pessoas querendo ajudar alguém, mas a maioria das demandas que nós recebemos são de familiares, esposas e mães, geralmente, ou pais, né? Relatando que eu estou com um problema muito sério na minha casa, problema de dependência de jogos, ou de substâncias, ou de alcoolismo, filhos também que procuram para os pais, né? E como é que funciona lá a nossa dinâmica de trabalho? É um centro terapêutico, a gente tem uma equipe terapêutica, tem o Dr. Bruno Moura, que é o psiquiatra, ele também é especialista em medicina do sono, porque essas demandas mexem muito com o sono das pessoas. Tem o Dr. Guilherme Sanz, que é o psicólogo, ele trabalha com práticas integrativas, então tem reiki, aurículo e tal, não é só uma questão... A gente trabalha na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, que é, vamos ver o que essa pessoa fala e como é o comportamento dela e vamos alinhar os dois, né? Porque tem gente que fala, pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Né? Então, você vê que essa pessoa está totalmente desconectada com a saúde mental dela. Tem Richard, que é, assim, uma pessoa fantástica. Ele é o terapeuta lá, junto comigo. Então, o que a gente faz? A gente se junta, estuda casos e tenta direcionar essas pessoas dentro de um padrão. Qual é o padrão? O que a gente usa como ponto base? Ou os 12 passos, né? Que são difundidos, usados, né, nos grupos de anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, jogadores anônimos. Tem um grupo chamado DASA, que é Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Tem, tem para todas as compulsões, tem para comedores anônimos, neuróticos anônimos. Então, os 12 passos, para mim, é a programação mágica dessa história, né? Lá também a gente faz o quê? Um reset na pessoa. E essa é a parte complicada, por isso, do confinamento. A gente precisa pegar essa pessoa que já vem com um hábito, né? Já vem com um contexto quebrado de hábitos e, primeiro, identificar assim, quem é essa pessoa, por que ela funciona assim, quais são os seus gatilhos. E aí a gente vai dando base para que essa pessoa desenvolva novos comportamentos. Acredito que é isso que faz com que ela consiga mudar o caminho. Tem uma pesquisa que eu acho muito interessante e que ela vai nesse caminho do meio, né? Que ela foi desenvolvida por Johan Hari, que é um cientista político e social. Ele fez o experimento que é conhecido como Parque dos Ratos. Red Park. E eu acho muito interessante esse experimento porque ele propõe que o oposto do vício não seria a sobriedade, mas a conexão. Então, ele fala assim que se o ratinho estava lá num ambiente enclausurado, ele vai buscar o vício. Eu acho que era uma água misturada com heroína, né?
E aí, se ele tá em um ambiente que seria o paraíso dos ratos, com conexões, esse parque dos ratos, né? Que é um lugar completamente equilibrado, completamente atendendo às necessidades dele, ele não buscaria. Tipo Pirâmide do Norte. Ah, pois é, Piada interna. É, porque nossa mãe... Eu moro lá agora também. Mas, enfim. Sim, somos vizinhos. E aí, eu tava refletindo, né? Que papel, então, tem as relações no desenvolvimento de dependências ou da recuperação delas? Tá. Foi legal citar aí o exemplo do Red Park, né? Porque é muito parecido com o que a gente faz, né? Cada um tem uma gaiola diferente. Cada um de nós tem uma gaiola diferente. Tem algo que nos prende a atenção, tem algo que nos move. E algumas pessoas, assim como aqueles ratinhos que foram submetidos à água com substâncias, né? Elas veem naquela substância ou naquele modo de vida algo que lhe gere prazer ou anestesia de outros problemas que existem. Porque muitas vezes não é nem fuga, pelo prazer, é pela ausência de dor que a substância possa proporcionar, mesmo que muito momentaneamente, né? Então, a gente tem um ambiente onde as pessoas ficam livres das suas demandas, a gente para com tudo, né? Mas eu trabalho e tal, eu estudo. Não, agora é parar tudo e a gente vai viver esse momento. E ali a gente consegue tentar desenvolver nessa pessoa novamente, né? Por isso que chama-se clínica de reabilitação. Porque tem muitas pessoas que já foram habilitadas a fazer tudo aquilo, em algum momento perderam a habilidade e nós estamos reabilitando ela. Até prática de esporte, até se alimentar na hora certa, dormir na hora certa, se relacionar com pessoas de forma saudável, praticar a espiritualidade com alguma certa frequência, porque assim não adianta dizer, eu creio em poder, a gente usa o nome poder superior na programação dos 12 passos, até para que ninguém fique de fora. Então, assim, teu Deus é um, dele é outro, vamos colocar assim, todo mundo tem que ter um poder maior do que nós, né? E esse poder, né? Porque senão eu acho que eu sou o meu poder superior. E aí eu ajo de acordo com os meus pensamentos, eu preciso ter algo maior do que eu, né? E lá a gente consegue conectar novamente as pessoas com esse poder a ponto de elas... É o Red Park, né? Tem gente lá que chega super sedentária e daqui a pouco diz, poxa, meu corpo está mudando porque eu estou praticando atividade física. Poxa, uma coisa que estava tão fácil na rua, né? É só correr nas ruas, praticar atividade em casa, tem academia em toda esquina. Mas às vezes é necessário esse confinamento para que essa pessoa lá entre num processo saudável de vida e continue como lá no estudo, né, do Red Park, tendo prazer em coisas saudáveis. E assim, a gente tem um resultado muito legal de pessoas que a gente vê voltando a trabalhar e produzindo e tudo, né? E forma esse elo de comunidade, né? Isso. Então, eu acho que faz também a gente refletir o quanto aqui fora, antes de precisar da reabilitação ou de até desenvolver algum vício, a gente possa pensar dessa maneira na construção dos pilares da nossa vida. Os relacionamentos, como gera saúde, né? Mental, física, espiritual. Você falando sobre essa questão da anestesia, né? Das pessoas que não querem sentir dor e que por isso vão buscar ali algum tipo de válvula de escape e acabam nos vícios. Qual seria, então, o papel ali, o peso da ansiedade, da depressão, né? No desenvolvimento ou no desencadear das dependências? A gente está hoje numa sociedade que tudo é muito fast food, sabe? É uma percepção minha. Tudo é muito rápido, as pessoas se conhecem muito rápido, o mundo evolui muito rápido, as pessoas aprendem a ganhar dinheiro muito rápido e também gastam dinheiro muito rápido. Então, a gente vive hoje numa sociedade meio que... se a gente perder o vínculo com pessoas, e agora voltando a falar de internet, de vícios em tela, né? Tem muita coisa legal. É possível conhecer o mundo inteiro pela tela de um telefone. Mas é possível para pessoas que são influenciáveis de desenvolver um nível de frustração altíssimo. Quando eu olho assim, o outro que prosperou... Por que assim, jogos online estão tão em alta hoje? Porque são pessoas que têm
uma vida muito bem sucedida, dizendo jogue que você também tem. Uhum. Então, é uma sociedade muito influenciável. A gente está muito vulnerável, sabe? E acaba que, quando essas pessoas internalizam a possibilidade de ganhar muito dinheiro com o jogo, e ela não ganha, porque aquilo não é feito para que as pessoas ganhem. A gente sabe disso. Qualquer pessoa coerente sabe que, né, a empresa não abre para perder, lá para ganhar. Alguém, esporadicamente, pode ganhar. Beleza. Mas a frustração de perder deixa as pessoas com um vazio muito grande. E aí, o que é que elas acabam fazendo? Eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas eu não tenho mais dinheiro, eu vou fazer um empréstimo. E relações, tem, sites de relacionamento, por exemplo. Uhum. Eu conheço uma pessoa de errado, mas eu tenho um cardápio. Eu procuro outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E a gente acaba se tornando realmente muito, muito superficial. Né? A gente não, algumas pessoas, né? A gente é profundo. E assim, o nível de depressão, de ansiedade, ele só cresce quando eu olho e vejo algo que é editável. Vejo pessoas bonitas, se dando bem, sorrindo. E a vida tem também suas dificuldades, e a gente tem que lidar com isso, né? Quando chegam demandas lá no nosso centro terapêutico, pessoas completamente quebradas do ponto de vista de autoestima. A autoestima das pessoas não existe mais. E o grande objetivo é que a gente consiga levantar e dizer, poxa, um dia limpo. Poxa, como você é especial. Quais são as suas potencialidades. Conheça os 12 passos. Eu estou vivo aqui hoje por causa disso. Né? Um dia eu posso contar minha história pessoal. Mas eu estou vivo porque eu acreditei nesse sonho. E hoje a gente passa adiante e tem um monte de gente que a gente já conseguiu ajudar. E assim, a satisfação de ver aquelas pessoas bem, ela é muito maior do que a frustração de poucas coisas que acontecem na vida que não dão certo. Né? Eu acredito assim, a depressão, a frustração, elas geram dor e as pessoas querem anestesia. Né? Mas vale a pena? Qual é o preço que eu pago por essa anestesia? Será que essa anestesia não vai me criar mais dor e mais frustração? Né? Quais são os métodos? O que é que eu tenho hoje para lidar com as minhas dores? Né? Se eu mudasse aqui, o entrevistador aqui fosse eu, podia perguntar, Michele, quais são as suas dores? Vixe, Maria. Não cabia em podcast. Dói o joelho, dói tudo. E as suas frustrações, quais são? A gente Então, assim, tem que como é que a lidar, gente lida aprender a com lidar isso? com isso. Pois né? eu já vi que você gosta de jiu-jitsu. É uma boa. Tô aprendendo. A gente usa lá muito também. bacana, O esporte né? é muito legal, né? A música. Né? Tem aqui Temos uma uma cantora. aqui, né? A música também é muito legal. Então, cada um que descubra ou se descubra em que é bom ou que lhe faz bem, para além das coisas que a gente já está viciado, né? Porque a sociedade traz. Você falou de conhecer o mundo através da tela e realmente, né, parece que a tela, ela, ao mesmo tempo que criou pontes muito importantes, fez muros, né, construiu muros. E eu fiz uma pesquisa em relação a esse papel nas relações, né, das telas e descobri um dado muito curioso, que desde 2019, nos Estados Unidos, já se fala que o número de relações formadas no meio digital é superior ao número de relações formadas assim, num bar, num restaurante. Então, a gente vê que está sendo instalada uma nova forma de se relacionar. Né? Socialmente, culturalmente, amorosamente, a gente está em um momento de transição do modo que as pessoas se relacionam. E também, curiosamente, do outro lado da coisa, tem um dado que esse já é mais qualitativo, né? Uma juíza de varas de família, dizendo que ela já percebe que os divórcios acontecem muito por conta de redes sociais. Já pensou, né? Dizendo que muita traição, inclusive, né? E aí entra muito nisso que você falou. Eu olho para uma outra pessoa, eu vejo numa tela, tem edição, tem só aquele recorte daquela pessoa. Obviamente, aquela pessoa é muito mais interessante do que o parceiro que eu tenho ao meu lado, né? Então, assim, de fato, é uma revolução das relações. Como é que isso tem chegado lá para você no centro de tratamento, né? Você percebe essa mudança? A gente tem mudado
também o padrão dos nossos vícios? Sim, eu acho que desde a pandemia a gente se tornou, nós nos tornamos uma humanidade muito mais virtual. Até porque não dava mais para dar aquele abraço, não dava mais para encontrar os amigos num bar. Então, potencializou muito as relações dessa forma que você falou, né? De conhecer uma pessoa e um perfil editado, uma foto trabalhada, todo mundo mostra o que é legal na internet. Minha parte boa eu mostro, né? Talvez a dificuldade de relacionamento é quando a gente conhece a pessoa. Porque o ideal é conhecer primeiro e depois me relacionar, né? Hoje em dia a gente está meio em um caminho inverso. A gente se relaciona e depois vai conhecer. Talvez por isso lá o grande número de divórcios. A gente chega... as pessoas chegam lá no nosso serviço completamente falidas do ponto de vista funcional, né? E eu não estou falando isso para que pareça que que nós só recebemos pacientes que estejam na falência total, né? Tem pessoas lá que têm uma condição financeira muito boa, tem pessoas que têm uma condição intelectual muito boa, tem pessoas que têm uma condição física até boa. A grande questão eu rompi com a sociedade em virtude de, alguns em virtude de extremo isolamento por conta do uso de substâncias, outros porque o repertório de uma pessoa dependente, ele se torna um repertório muito, muito afunilado. Então, você pega uma pessoa que é poliglota, que, poxa, super culto, uma pessoa que tem relações sociais muito boas, e ela começa a adentrar na sua dependência, então ela se isola, o discurso restringe e ela fica super limitada, né? Quando ela chega para nós, a gente tem que abrir todas as portinhas na cabeça daquele indivíduo para que ele consiga novamente se relacionar, né? Porque realmente, os vícios, eles tomam conta de uma área no cérebro que se a pessoa... A gente vê pessoas que vivem em função de eu vou dormir pensando como é que eu vou usar de novo, ou até falando de relações, né? Pessoas que trocam relações por tempo de uso de telefone, por tempo de uso de substâncias. Então, é uma condição de isolamento muito forte. E em comunidade, como você mesmo falou, né? Lá eles estão em comunidade, então é o primeiro passo para começar a se relacionar novamente com pessoas. E o bom, com os seus iguais, né? Então, assim, eu estou com pessoas iguais a mim, que passam pelas mesmas frustrações e dores que eu vejo pessoas que estão há mais tempo e elas têm conquistas e eu almejo ter aquelas conquistas, mesmo que pequenas, e eu estou num ambiente onde, partindo do princípio de que o homem é produto do meio, as pessoas estão num processo de recuperação. O difícil é manter depois. É isso que eu acho que quando você tem ali a CNTP, né, as condições normais de temperatura e pressão, fica tudo o ambiente controlado, né? Retornar para o seu ambiente aí, e ali não se deixar contaminar é que deve ser o grande desafio, né? Quando a gente está falando ali do vício em telas, né, que foi o primeiro ponto tocado aqui, como esse vício em telas interfere nos relacionamentos. Eu percebo muito que as pessoas ao redor, às vezes em restaurantes, em bares, não estão se olhando no olho. Elas não estão conversando e se conectando. E assim, não sei se por questão da profissão, mas eu gosto muito de observar a pessoa, de olhar no olho, de ficar... Mas eu percebi que isso não é comum mais. Não é algo que se faz com frequência. E quando eu olho para o lado, as pessoas estão falando, tá, e direto no celular, né? Como a gente pode controlar isso? Como é que a gente pode? Seria criar, colocar limitador de tempo no celular? Seria a gente buscar ali, de repente, fazer... sei lá, de repente, a corrida sem colocar uma música ou um podcast enquanto está correndo. Isso é difícil. Não, só depois. Digo sem música, eu não sei música, correr. É verdade, mais difícil. Mas, de repente, ouvir a música da natureza, né? Às vezes a gente deixa de ouvir um passarinho cantar, né? É tão bom, às vezes, a gente ouvir o som do mar, né?
o que é que a gente pode colocar para dar um passo antes de chegar, né, à necessidade de, poxa, eu tenho que ser internado. A pessoa não vai ser internada também de livre e espontânea vontade. Você estava falando que muitas vezes as pessoas vão ali realmente levadas, né, por outras. Mas, ouvindo já esse podcast, entendendo que tem uma situação perigosa ali, como as pessoas já podem tomar algumas medidas para se precaver? Boa pergunta. Né? Se a gente tivesse essa fórmula secreta, talvez a humanidade tivesse mais saudável, né? Partindo do que você falou, do retorno das pessoas para casa. O grande problema, quando tem uma pessoa dependente no seio da família, é que todo mundo que está próximo adoece junto. Todos. Inclusive aqueles que estão mais próximos. Quem? Cônjuges, filhos, pais. A gente recebe demanda de muita gente assim, extremamente adoecida, sem saber o que fazer, culpabilizando muito o outro ou responsabilizando terceiros pelo vício daquele indivíduo, né? E pessoas com muito medo. Existe uma doença chamada codependência, né? Inclusive, queria deixar aqui, você que tem alguém com esse problema, com algum tipo de problema de vício em casa, tem um grupo de autoajuda chamado Amor Exigente. Procure na internet. Falar. Elas são fantásticas, aquelas pessoas são muito boas, muito pacientes, é gratuito, tem reunião online, busque. E você que tem um problema com dependência, busque Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos. É grátis, anônimo. Funciona demais. A programação dos 12 Passos serve, inclusive, para familiares, né? Então, assim, o que a pessoa pode fazer para se prevenir de entrar numa situação de fundo de poço ou, pós-tratamento, de entrar numa situação de recaída? O autoconhecimento, para mim, ainda é o melhor remédio, porque cada pessoa tem uma demanda diferente, né? Pode-se colocar um limitador de tempo, mas a gente sempre vai dar de cara com aquilo que... Eu olho muito assim o exemplo do Super-Homem e Kryptonita, né? Sempre tem alguém tentando colocar a Kryptonita perto do Super-Homem para tirar a força dele, né? Se a gente for olhar no contexto bíblico, tem Sansão e Dalila, né? Sempre vai ter Dalila tentando seduzir Sansão. Sempre vai ter alguma coisa que nos seduza. A grande questão é, os 12 passos que eu uso como base de vida, junto com a Bíblia, que eu sou cristão, acho muito legal assim, os ensinamentos bíblicos, mas os 12 passos ele diz assim, o primeiro passo diz assim: eu admito que eu sou impotente perante a minha adicção e que a minha vida se tornou incontrolável. Ponto. Se eu tiver a admissão de que eu tenho um problema, é meio caminho andado, né? As pessoas conversam com a gente, poxa, eu acho que isso pode ser um problema. Se você acha que pode ser um problema, já tem um forte indício de que você precisa tratar alguma coisa. Mas quando eu consigo perceber que usar telefone demais toma meu tempo de vida, né? Praticar atividade física demais me lesiona, comer demais está acabando com minha saúde. Então, partindo desse princípio, assim, eu tenho um problema. Até sexo demais pode virar uma compulsão. Eu conheço N pessoas viciadas em sexo. N. Né? E que não tem abertura na sociedade para dizer que tem esse problema. Porque a sociedade ainda é preconceituosa. Quem vai dizer isso? Né? Então, as pessoas, o que é que vão falar de mim? Acaba resguardando. Mas, a partir do momento que eu tenho consciência de que eu tenho um problema, o ideal é sentar com um terapeuta, com um amigo, sozinho, num grupo desses de autoajuda e traçar um método assim, o meu problema é esse, o que é que eu faço? Eu preciso coibir esse comportamento, quais são os meus gatilhos? Então, eu vou evitar. Se o meu gatilho para jogar é ter dinheiro em conta, eu preciso de ajuda, né? Então, eu peço ajuda a um cônjuge, um amigo e tal, um familiar, me ajuda a gerenciar meu dinheiro. Se o meu problema for de sexo, por exemplo, eu evito de ver algumas coisas que possam potencializar o seu gatilho. Se o meu problema é bebida, eu evito ir no bar, né? Tem coisas que são básicas. E se conhecer, né? A mente dá sempre sinais
de que não está bem, é porque às vezes a gente não quer perceber. Importante. E agora a gente falou desse ponto, né, social muito das pessoas em telas e a gente já está até com o tempo corrido, então eu só queria trazer uma questãozinha para a gente refletir mesmo, né, o quanto a gente tem vivido com a cara no celular. 142 dias por ano, 8 horas, nossa, é muita dias. coisa. É muito tempo. 8 horas por dia, um terço, né? Então, assim, tem uma pesquisa da revista Nature Human Behavior que fala... Pronúncia perfeita. Rasguei tudo em inglês. Meu Deus, arrasou do Duolingo. Que fala que o sorriso, ainda que forçado, promove bem-estar e desperta gentileza no outro. Então, se você entra num elevador e você tá com o rosto no celular, você perdeu já a oportunidade de olhar para o outro e dar um sorriso para ele, mesmo que seja só pela boa vizinhança. E quantas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia de construir comunidades, de nutrir hábitos que sejam saudáveis, produtos Luciana mais uma vez aqui marcando presença. E a gente ter esses momentos de olhar no olho, de escutar o outro, de dar a nossa contribuição. Então, fica o convite aí para quem está em casa, né? Que está aqui nos escutando, para, às vezes, ter um momento, pode ser 5 minutos, de você falar assim, esses 5 minutos, eu tenho praticado meditação por 5 minutos, por 3 minutos, por 2 minutos. Vou retomar. Tem um aplicativo, o Insight Timer. Agora que vocês falaram do inglês, eu vou rasgar. Arrasou, meu Deus do céu. Tão bom. Mas aí você pega e separa assim, gente, 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Foco, né? Você parar para prestar atenção na sua respiração. E aí você vai ver que 2 minutos demora. E é interessante, né? No curso de filosofia, a gente está agora com uma matéria que é psicologia. Uhum. E a gente trabalha muitas ferramentas de concentração também. O trataque, de ficar olhando para a bolinha ali por 3 minutos. Aí o entornozinho começa a sumir, a desfocar. De também ficar prestando atenção na respiração. Outro, a consciência plena, da gente pegar e estar quietinho ali e inteiramente, olha só, integralmente conectado com aquele momento, né? Poxa, se eu tô aqui falando com a Vicky ou comendo aqui, eu vou pensar nessa ação. Poxa, sentir o sabor. A gente hoje come rápido. A gente toma tudo num gole, né? Eu tô fazendo minha culpa aqui, tô abrindo o meu coração. Suas dores. Minhas dores. Ai, meu Deus do céu. Vou precisar, acho que de uns 24 passos para me curar. Mas eu acho que essa é a premissa, né? A gente ir buscando, seja na meditação, na filosofia, nos 12 passos, uma forma melhor de estar no mundo, de viver, né? E de se relacionar, porque eu acho que quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo, tudo vai fluindo de uma forma muito melhor, né? E, assim, é muito bom, Daniel, você abrir as suas dores também, as suas dificuldades, sim. Porque eu acho que isso gera uma conexão muito grande com as pessoas. E tem uma frase que ela fala assim, conhece melhor o caminho aquele que já o tenha percorrido. Sim. Né? Então, para mim, é fantástico. E faz muito sentido quando você traz a sua experiência para ajudar outras pessoas a viverem melhor, né? Então, que bom que você desenvolve esse trabalho, que bom que você se abriu para esse desenvolver pessoas e que bom que todos nós podemos contar lá com você no centro de tratamento. Convidadas a fazerem uma visita lá. Vamos sim. Para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem. O que as pessoas que estão em casa precisam ter em mente quando se fala nesse binômio relacionamento-vício? Eu acho que a Vicky falou uma coisa muito legal, assim, sabe? De o quanto um sorriso pode mudar o meu dia, né? E depois que você falou isso, eu fiquei refletindo. Poxa, até no supermercado eu escolho caixa que interage, né? Pelo olhar. Antigamente tinha um assessorista do elevador, e era aquela pessoa que dizia bom dia. Hoje não tem mais essa pessoa. Essa relação vício-relacionamento, ela é uma coisa que eu vou deixar um ponto de reflexão, né? Nós somos aquilo que a gente deixa nos outros. Tudo vai passar, pô. Tudo vai passar. Esse podcast pode ficar aí nas redes sociais aí por 100 anos, talvez. Mas a gente não vai ficar, né?
Qual é a mensagem que eu deixo? Qual é o legado que eu deixo para as pessoas que estão próximas a mim, para as pessoas da minha família, para aqueles que Deus coloca no meu caminho? Que mensagem eu estou deixando para essas pessoas, né? E o quanto os vícios impedem de que eu consiga descobrir qual é a minha missão enquanto ser humano aqui, né? Porque eu só consegui descobrir qual era a minha missão quando eu parei de usar drogas. Até então, minha missão era me drogar mais do que o outro. Né? Uma competição para ver quem morria primeiro. Na verdade, era isso, né? Vamos ver quem usa mais. E no outro dia, dizer, eu usei tanto, outro dia, eu usei mais. Né? Como se fosse realmente uma bravata. Hoje eu consigo identificar que, tirando essa situação, a gente é aquilo que a gente deixa no outro, Michele. Nada mais do que isso. Que marca eu deixo no meu próximo. E me esforçar para fazer isso. Porque tudo passa, né? Então, Neymar tem uma tatuagem no pescoço, tudo passa. Tudo passa, mas o que você deixa no outro fica. Né? Que a gente possa, através desse momento, sermos multiplicadores de uma mensagem de que, para além das redes sociais e das minhas necessidades pessoais, a gente tem uma missão na vida. Isso aqui é uma missão. Pelo menos eu tento levar a minha recuperação dessa forma e ter um monte de gente que a gente vai multiplicando essa mensagem. Que lindo. Inclusive, acho que você me conheceu através de uma mensagem dessa. Foi. Legal. Muito bacana. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Dava para a gente ficar aqui uns 1000 anos, né? Que a gente deixe marcas às pessoas de amor, de assistência, de carinho, de que essas pessoas são importantes e que vale a pena viver, né? Vale a pena. É. Muito obrigada, Daniel. Valeu. Obrigada, Mi. Obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. Envia esse vídeo para alguém. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. É muito importante pra gente, né? Até para ver as carinhas, esse vínculo ainda que virtual, essa pequena comunidade nos fortalece muito e dá sentido para o que a gente faz aqui. Então, até o próximo, né? Um beijo.